Olá, meu irmão. Estamos aqui de volta a mais uma quarta convida em casa, né? Quarta convida em casa. E eu quero repartir uma mensagem rápida com você, uns 10 minutinhos. A passagem que eu vou usar como base está lá em Gênesis, no capítulo 41. Para quem não lembra o que narra o capítulo 41, não vou ler porque ele é longo, narra aqui José interpretando dois sonhos de Faraó, né? Não sei se você vai lembrar, você que já conhece a palavra de Deus, certamente vai lembrar. Você, talvez que não conheça a palavra de Deus, já ouviu falar dos tempos das vacas magras e dos tempos das vacas gordas. Isso não é uma invenção, não é uma sabedoria popular, né? Esses termos, eles são tirados da Bíblia, dessa passagem de Gênesis, no capítulo 41, onde então nós temos aí a interpretação que Deus deu para José a respeito dos sonhos que Faraó teve. Só lembrando, José estava na prisão, né? Quando ele interpretou o sonho lá do copeiro e do padeiro, e um se esqueceu dele, outro se lembrou, e quando o Faraó, indignado porque não conseguia saber o sentido desses dois sonhos, ficou procurando seus encantadores, os seus magos, para interpretarem esse sonho. Então alguém se lembrou e falou: opa, tem um cara lá na prisão lá que Deus mostra para ele o que isso significa. E ele imediatamente então mandou buscar José, e José interpreta, né, os sonhos aí que estão narrados no capítulo 41, quando ele diz assim, né? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, eis que estava em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, que passavam no meio dos juncos. Após estas, subiam do junco outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras às margens do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliram as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então nós sabemos o que era isso. Deus estava dando uma interpretação ao sonho de Faraó para José a respeito de tempos de escassez que viriam. Primeiro, um tempo de abundância, de abastança, muita comida, né? Abastança à vontade. E depois ele tem também esse sonho referente a espigas, né? Espigas boas, espigas secas, espigas ruins. Mas vamos parar aqui nessa visão das vacas. As vacas gordas, tempo de vacas gordas, e depois as vacas magras. O interessante, quando vem o tempo de vacas gordas, então, José diz para Faraó: olha, o tempo das vacas gordas está chegando. Então o que nós vamos fazer? Vamos guardar em abundância as sementes, vamos guardar em abundância os cereais, né? Vamos alimentar as nossas vacas, vamos cuidar de tudo, porque os tempos de vaca magra virão. E os tempos das vacas magras, inclusive, seriam tão terríveis que iriam engolir o tempo das vacas gordas. Essa é a visão do sonho e a interpretação. Então o Egito se torna, naquele momento, um país, né? Um povo preocupado em juntar. Criaram celeiros, construíram celeiros para juntar, para guardar. Guardaram. Quando chega o tempo das vacas magras, então eles têm abundância para eles e para os demais. Foi onde até Jacó, desesperado, ficou sabendo, ele com dinheiro, mas não tinha comida, não tinha onde comprar. Então ele ficou sabendo que lá na terra do Egito, naquela terra de Gossém, tinha lá alguma coisa que podia sustentá-los por mais um tempo, e ele então prepara os seus filhos, os irmãos de José, para que vão até aquela terra comprar o alimento. Então essa história é bem resumidinha aí, até difícil resumir. Mas, irmãos, nada é tão oportuna como essa passagem bíblica, né? Que passagem oportuna, que coisa oportuna, irmãos, para os tempos que a gente está vivendo. Olha, quem sabe os tempos que Deus deu para a igreja como vaca gorda, para a nossa igreja em particular, né? Os tempos de vaca gorda, não estou falando aqui, irmãos, de parte financeira. Graças a Deus, nossa igreja também é uma igreja que se preparou para um momento como esse e tem como sobreviver aí algum tempo, né? Agora, irmãos, eu estou falando, irmãos, do alimento que Deus deu para nós. O que fizemos com as vacas gordas, irmãos?
Eu tenho a minha consciência limpa, irmãos, que eu sempre preguei a palavra de Deus. Se você apontar alguma coisa que eu inventei aí, eu dou a mão à palmatória, né? Mas eu sempre preguei a palavra de Deus. Sempre procurei levar a igreja para o caminho bíblico, né? Lógico que nós estamos falando aqui de perfeição. Perfeito foi para a cruz do Calvário, que foi Jesus Cristo. Então, falhas, erros, todos nós temos, teremos, e enquanto estivermos nessa terra nós vamos ter. Erros, tivemos e vamos ter. Agora, irmãos, os tempos das vacas gordas, que Deus deu para a igreja Água da Vida, estou usando como exemplo, porque é a igreja onde nós estamos, né? O que nós guardamos, irmãos? O que a gente tem agora para os tempos das vacas magras, né? Em termos de fé, em termos de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade à igreja. O que nós comemos nesse tempo aí, que as vacas gordas nos davam abastança, nos davam abundância, e agora, irmãos, agora as vacas magras sobem para consumir a nossa comunhão, né? Talvez você esteja pensando, puxa, aquele irmão, olha, nunca conversei com ele, mal sei o nome dele, olha, aquele irmão começou a frequentar a igreja, nunca tive oportunidade de bater um papo com ele, e agora, quem é que sabe, quando nós vamos nos encontrar novamente, e você vai ter essa oportunidade, né, de estar conversando com esse irmão, de estar aí tendo um momento de alegria com esse irmão. Então, irmãos, é hora para a gente parar um pouquinho. O que nós fizemos nos tempos das vacas gordas? Olha quanta coisa gostosa Deus deu para nós. Esses dias aí nós estávamos passando um estudo na igreja, um dos poucos estudos que nós fizemos aí nessas quartas-feiras, finalzinho aí antes de entrar nesse confinamento que nós estamos vivendo. E eu coloquei até falando sobre igreja, falando sobre essa visão que nós estamos implantando de uma igreja nova, de uma igreja não nova, irmãos, no sentido de Bíblia. A Bíblia não muda, ela é de alfa, ômega e ponto final. Jesus não muda, Deus não muda, né? Mas assim, em termos de visão, de sairmos, de alcançarmos pessoas. E eu estava passando, irmãos, a importância da comunhão. Então eu coloquei ali algumas fotos falando sobre a alegria, que é uma das partes do fruto do Espírito. Eu coloquei ali momentos alegres. Então que momento alegre a gente remete quando a gente fala de igreja? Os acampamentos da igreja. Então eu coloquei ali algumas fotos, a molecada, a juventude, né, como eles brincaram nesses acampamentos, como eles aprontavam, como eles se divertiam, faziam também nós, os mais velhos, darem risada, brincarem, naqueles momentos em que nós estamos nos estudos, os momentos de brincadeira, na piscina, enfim, irmãos, momentos de alegria, né? As vacas gordas. Veja que o ano passado já não tivemos o acampamento. Esse ano, muito menos. Então, irmãos, o que nós consumimos, o que nós aprendemos e o que nós temos agora de gordura para usarmos nesses tempos das vacas magras. Eu reforço para os irmãos, eu estou sempre falando no âmbito espiritual, no âmbito da comunhão, no âmbito da graça de Deus, né? O que nós colhemos nesse tempo, o que nós guardamos para esse período de vacas magras. Olha, irmãos, a gente olha para o futuro ele é incerto, né? A gente está debaixo aqui de uma direção do governo do estado de São Paulo, que a gente percebe muitas decisões políticas, não cabe aqui ficar falando, mas com essa obrigatoriedade de termos tudo fechado, né? Até quando vai isso, irmãos? Né? Até quando a igreja vai ser tolhida da comunhão, mesmo que ela respeite os limites que estão acontecendo em fábricas? Tem fábrica trabalhando, tem gente na agricultura, porque senão você não estaria comendo. Tem gente na indústria, senão você não estaria comendo, bebendo. Tem gente trabalhando lá para a água chegar na tua torneira. Tem gente trabalhando para a energia elétrica chegar na tua torneira. Por que a igreja não pode estar reunida? Uma igreja em pequeno número que nem a nossa. Então, irmãos, é um futuro incerto. Eu não sei o que está por trás de tudo isso. Eu imagino e eu desconfio, né? Eu acho que o que se jogou aí foi um balão de ensaio para ver o estrago que isso estaria causando. E o estrago é tremendo. A gente está vendo aí um mundo de cabeça para baixo, né? E o nosso país junto nessa também. Então, irmãos, o que nós guardamos nesses tempos de vacas gordas? O que nós guardamos? A nossa fé está preservada? A sua confiança em Jesus está preservada? Se Jesus falar, amigão, chegou a tua hora, você vai deitar e falar, Senhor, pode me levar, que eu estou bem contigo, a minha comunhão contigo está bem, a minha comunhão com os meus irmãos está bem, eu estou tranquilo, não há remorso, não há rancor, não há mágoa, não há ira, estou tranquilo para ir para a tua presença. Ou, irmãos, os tempos das vacas gordas, nós não guardamos o necessário, nós não fizemos a nossa parte, e agora as vacas magras sobem.
Vamos orar, irmãos, para que subam apenas as vacas magras e não engulam as gordas. Porque o que acontece é isso. Em 7 anos de vacas gordas, e às vezes um dia, 2, 3, um mês da vaca magra, ela vai e engole todo aquele tempo que passou. Então, irmãos, é um tempo de pensarmos, de meditarmos, né? O que foi de valor, o que nesse tempo todo a gente pode falar, louvado seja o nome do Senhor. O que nesse tempo todo das vacas gordas a gente pode falar, eu acho que eu fui um bobo, não é? Eu acho que eu perdi tempo com coisas que não deveria ter perdido. Então, irmãos, é hora de buscarmos a Deus, é hora de clamarmos a Deus, Senhor, segura as vacas magras, para que pelo menos elas fiquem no lugarzinho dela e não engulam as vacas gordas. Senhor, tenha misericórdia, Pai amado, da tua igreja, tenha misericórdia da Igreja Água da Vida, dos nossos irmãos em Cristo, do nosso ministério espalhado. Senhor Deus, nós temos orado pela igreja, lá em Cumbica, lá na Vila Galvão, Guarulhos, em Itapecerica, a igreja lá em Guaianazes. Temos orado ao Pai pelas nossas demais igrejas, Ministério Água da Vida, pelos nossos irmãos missionários, mas neste momento eu quero colocar a família Água da Vida nas tuas mãos. Sustenta, Pai. Não permita, Senhor Deus, que a peste, Senhor Deus, suba na casa dos teus filhos, Senhor. Mas cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Livra-nos, ó Pai. Que, Senhor Deus, a peste ao chegar, ela veja, Senhor Deus, que o umbral tem, Senhor Deus, uma marca vermelha do sangue de Jesus, e ela saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida das nossas famílias, Senhor Deus, e nos dá o privilégio, ó Pai, de em breve estarmos juntos, reunidos, para mantermos novamente essa comunhão que é tão boa, que é perfeita e agradável, Senhor, como diz o salmista. Obrigado, ó Pai, por este momento, abençoa-nos, cuida de nós e guarda-nos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Mais uma quarta com vida em casa. Eu quero agradecer os irmãos que têm feito depósito, transferência para a conta da igreja. Isso tem nos ajudado, né? A gente está fazendo a administração mais enxuta possível. Os irmãos podem ter certeza disso. E estamos aí cuidando da igreja à distância, nessa expectativa de que em breve estaremos juntos. Um abração, meu irmão. Até a mensagem, antes da mensagem de domingo, eu vou mandar uma mensagem a respeito da ceia, que será muito importante você olhar essa mensagem. Eu vou passar essa mensagem para você na quinta-feira. Um abração. Fica na paz de Jesus.